Que saudade de vocês. Vamos continuar o nosso assunto sobre função orgânica, que é um dos temas mais cobrados do terceiro ano e que vocês devem saber todas as funções orgânicas do terceiro ano. Vamos lá? Aqui tem uma tabela de todas as funções orgânicas principais que estudamos até agora. Primeira função seria o hidrocarboneto, que ele é composto de carbono e hidrogênio. Segundo, álcools, ou seja, o carbono está ligado com a hidroxila. E tem que se atentar que são carbonos com ligações simples. Não está aí, mas também estudamos o enol. O enol tem a hidroxila ligada com carbono insaturado, ou seja, ligação dupla. Temos os fenóis, ou seja, a hidroxila ligada a um anel aromático. Não se confunda com álcool, porque o fenol está ligado à hidroxila, que é o anel aromático. Aldeído está na ponta, né? Temos o C-O, hidrogênio. Cetona, que é o mais fácil, tem o grupo carbonilo. O que é o grupo carbonila? Que é a C-O, que está no carbono central, ou seja, entre um carbono e outro. Ácido carboxílico também está na ponta, C-O-OH. Não se confunda com aldeído, porque o aldeído só apenas O hidrogênio. E o ácido carboxílico é OOH. Temos os sais de ácidos carboxílicos, sal vem de quê? Um sal envolvido. Então, OONA, Na é chamado de sódio. Éteres e ésteres. Lembra? Éteres, ou seja, tem um oxigênio só. Ésteres quer dizer 2 oxigênios. Ou seja, éteres, entre os carbonos, um oxigênio, e éteres, 2 carbonos. Lembra daquela dica que eu falei para vocês, né? Antes de o T não tiver o S, vem o singular, né? Então, só um oxigênio. Antes de o T vem o S, ou seja, vem de plural. Então, vem 2 oxigênios. Amina e amida. Amina é mais simples, ou seja, só tem um nitrogênio. Amida tem o nitrogênio e a carbonila. Nitrila, que é o assunto que a gente vai estudar. Ou seja, tem o nitrogênio ligado a 3 vezes o carbono. Não se confunda com amina, viu, gente? Porque a amina vem o NH2 e a nitrila vem N 3 vezes ligada ao carbono. Haletos orgânicos, ou seja, vem de halogênio, família 7A da tabela periódica, que está o cloro, flúor, iodo e bromo. Então, entre esses 4, se tiver na molécula, dizemos que é um haleto. O nitrocomposto vem de NO2, nitro. O composto de Grignard é um composto assim que não é muito cobrado no Enem, certo? Em vestibulares, mas é a mesma coisa do haleto, só que a diferença é que tem 2 haletos ao mesmo tempo na sua molécula. Ácido sulfônico, né? O ácido sulfônico que a gente vai estudar agora são moléculas que têm um enxofre, ou seja, S vem de enxofre, né? Tá vendo que chama sulfônico. Tiocomposto é a mesma coisa dos ácidos sulfônicos, a diferença é que não vem o oxigênio, né? Só vem o S. E anidrido é COOO, tem 3 oxigênios. Então, aqui é a revisão dos compostos orgânicos que a gente viu nas aulas. Abra no livro, capítulo 7, que tem a ver com nitrilos e isonitrilos. São a mesma função orgânica, só que a diferenciazinha só um pouquinho. Que é, no caso, um radical que está ligado ao C 3 vezes o N. A gente sabe que o N faz parte da família 5A. Para obedecer a regra do octeto, precisa de 3 ligações, tá vendo? Então, por isso que faz 3 vezes com carbono. No caso, não é muito cobrado o nome dessa molécula dos nitrilos. A única coisa que você tem que saber é que, olhando a molécula, a gente sabe que a função orgânica é nitrilo, certo? Temos a etanonitrila, que é o nome oficial, ou pode ser chamado de cianeto de metila. Etanonitrila, você vai ver que vocês vão analisar todos os carbonos que estão na sua molécula. Se existe 2 carbonos, quer dizer 2, né?
Já cianeto de metila é o contrário. Você vai pegar a função orgânica, que é, no caso, que é nitrila, que é C 3 vezes ao N, o que resta é o quê? Um carbono. Então, é chamado de metil, por isso que é metila. Aí é o cianeto de neopentila, que é, no caso, neo, quer dizer, o carbono está bem compactado, ligado a 5 carbonos. Então, no caso, tranquilo, né? Aplicação das nitrilas nas indústrias, que é na produção de borracha. O ácido mais conhecido seria o ácido cianídrico, que é um ácido bastante perigoso. Aí, ó, o isonitrilo, tá vendo que são idênticos, só que há uma ambiguidade aí, porque no isonitrilo ele pode ser também uma amina, por isso que é chamado de metilcarbilamina, que é a primeira, etilcarbilamina e propilcarbilamina. Gente, o nome é bem esquisito realmente, não se amedronte, porque geralmente nos vestibulares não são cobrados isso, até hoje não foi cobrado, só que tá no livro, né? Então a gente tem que passar o que tem no livro, mas nos vestibulares não são cobrados esses nomes, certo? Porque o aluno ele fica com um pouco de dúvida, eu posso usar o primeiro, o segundo ou o terceiro, mas o que é que vocês têm que saber? Que olhando pelo nome, você tem que saber qual grupo funcional também está envolvido, que o Enem também aborda isso, né? O nome do composto e você tem que saber qual o composto que está sendo cobrado. A metilcarbilamina, por exemplo, existe um carbono e carbilamina, ou seja, ele pode ser tanto nitrila como amina. Interessante, né? Agora vamos explorar as questões do livro, né? Que é funções orgânicas. Vocês estão vendo que cada capítulo que tem cobra funções orgânicas, porque é um assunto muito cobrado. E a química orgânica, o interessante é que o aluno não precisa saber montar a molécula toda da química orgânica, porque até mesmo fica meio complexo, porque são moléculas grandes. O que é que ela quer do aluno? Quer que saiba identificar quais grupos funcionais estão envolvidos nessa molécula. Por exemplo, são moléculas que são abordadas que vocês conhecem e faz parte do dia a dia de vocês. Por exemplo, aí, ó, a molécula do paracetamol, estrutura abaixo, e é o princípio ativo de analgésico, Tilenol, entre outras. É correto afirmar, ou seja, você tem que saber quais grupos funcionais estão na molécula do paracetamol. Alguém ainda está com dúvidas sobre como é que eu sei identificar qual grupo funcional? Você vê os elementos químicos intrusos. Quais são os elementos químicos intrusos? Geralmente é oxigênio ou nitrogênio. Por isso que a química orgânica ela é dividida em dois tipos. Oxigenados, que apresentam o oxigênio, e nitrogenados, que é o N. Ou se não tiver nem o oxigênio, nem o nitrogênio, ou vocês viram agora o enxofre, temos os hidrocarbonetos. Aí estamos vendo aí que temos o oxigênio, né? Então, oxigênio OH. Dá para se confundir se é álcool ou fenol, mas no caso ele é fenol, porque quando o OH está ligado diretamente com o anel aromático, dizemos que ela é fenol. No caso aí, temos um nitrogênio junto com o carbono, que é chamado de carbonila. No caso aí, é amida, né? Amida está ligado ao nitrogênio, carbono, dupla O. Vamos analisar as sentenças A, B, C, D e E e dizer qual é a certa, né? Letra A. Possui um anel ciclohexano. Estão vendo que é uma ambiguidade. Ou ele é um anel aromático ou ele é um ciclohexano. São diferentes entre si. Anel aromáticos são moléculas que apresentam esse círculo aí que a gente tá vendo na própria molécula. E ciclohexano já não tem nenhum anel. Ciclohexanos são carbonos ligados 6 vezes e formam um ciclo, mas não anel aromático, nem mesmo tem ligações duplas. Tá vendo que só são ligações simples. Então é falso. Letra B, possui apenas átomos de carbono insaturado? Não, né? Se a gente vê lá na ponta o carbono, também está ligado a uma vez só, então é carbono saturado. Qual a diferença entre carbono saturado e insaturado? Saturado, que está ligado uma vez só, o carbono com carbono, e insaturado dupla ou tripla. Letra C, possuem apenas átomos de carbono secundário? Não.
né? No caso, também possuem carbonos primários, a gente vê lá na ponta o carbono ligado a uma vez só. O que é carbono secundário? Quando o carbono está ligado a duas vezes ao próprio carbono. Letra D, possui as funções fenóis e amida? Sim. Então, essa é a verdadeira. Letra E, é apolar? Não, gente. Geralmente as moléculas de funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas são polares. A única função orgânica que é totalmente apolar, lembra? São os hidrocarbonetos, que é conhecido como petróleo. Por isso que não se dissolve em água. Tem uma questão 2, da página 54, que pede para identificar qual função orgânica. Lembra da regrinha que eu disse? Quais são os intrusos aí? Oxigênio e nitrogênio, que está aí em destaque. Eu coloquei o número 1 para facilitar. E OH, coloquei o grupo 2. Ele fala do ácido, que foi encontrado no tecido cerebral de mamíferos e no chocolate, mostrou ser fisiologicamente capaz de aliviar a ansiedade e induzir a uma situação de tranquilidade e relaxamento. Diga quais funções orgânicas está presente nessa molécula. N, nitrogênio. Ligada com o grupo carbonila, dizemos que é amida. E o OH está ligado com carbonos saturados, dizemos que é álcool. Lembra que eu disse que o carbono não precisa estar em evidência, pode ser também seguido com traços, né? Cada vértice representa o carbono. Aqui, questão 3, da página 55, fala que as células do corpo humano eliminam amônia e gás carbônico no sangue. Essas substâncias são levadas até o fígado, onde se transforma em ureia. Ureia é um composto, né? Em que vocês vão ter que analisar, a ureia está localizada no produto, que é NH2,2CO. Aí eu coloquei aqui do lado, ele pede qual função orgânica que é da ureia, né? Então, vocês vão ter que analisar, C dupla O, NH2 de um lado e NH2 do outro. Não é amina, né, gente? Porque a amina, ele só é NH2. Então, como tá ligado o N, C dupla O, letra E, amida, né? Álcool não é, aldeído não é, cetona não é. A única alternativa que vocês podem se confundir é D e E. Mas, como vocês sabem, a amida, ele é um composto mais complexo. Temos questão 3, da página 56, que pede identificação dos grupos funcionais. O aspartame. O aspartame, gente, ele é encontrado nos refrigerantes Coca-Cola Diet. Ou seja, quando aquela Coca-Cola não tem açúcar, zero açúcar. Então, aspartame é encontrada nesse produto. Como lembra, né? Quais são os intrusos aí? Então, você vai ter que localizar os oxigênios, o nitrogênio. Tá vendo aqui que eu numerei 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem 4 funções orgânicas aí. Então, na primeira, no caso, dá para se confundir éteres e éster. Mas como tem 2 oxigênios, então é chamado de éster. Na segunda, temos a amida, ou seja, N ligada com dupla O. Na terceira, venho confundir um pouquinho, mas assim, o N está sozinho lá, então tá ligado com nenhum grupo carbonila, então chamamos de amina. E sempre fica na ponta, lembra que eu disse OOH, então ácido carboxílico. Então a alternativa correta é letra D. Olha aqui, ésteres, amida, amina e ácido carboxílico. Questão 1, também da página 56, ele diz se é verdadeiro ou falso. Você vai colocar na primeira sentença se tem compostos aromáticos, segundo, se tem álcool, letra D, se tem nitrocomposto, e letra 4, se tem ácido sulfônico. Tudo aí que eu já passei para vocês na tabela. Vocês vão fazer a mesma coisa. Eu já coloquei aqui função 1, tem 2, 3, 4 funções aí da orgânica do atenolol, certo? Vocês vão analisar. Primeiro, N tá sozinho, então é amina. O OH está sozinho também. Grupo, no caso, álcool, ou seja, são carbonos
saturados. Tá vendo que é um éter aí, ó? Já tá o oxigênio sozinho. Então, éter. E na ponta, NH2, dupla O, amida. Então, vamos ver se é verdadeiro ou falso. Primeiro, compostos aromáticos. Tem composto aromático aí? Tem, né? Tá vendo aí? Tem um ciclo aí, né? 3 ligações duplas alternadas. Ou seja, pode vir um anel aromático dessa forma, um anel, uma bolinha no meio. Então, possui anel aromático sim. Apresenta álcool? Sim. Tá vendo no grupo 2 que eu coloquei? Apresenta álcool. 3. Nitrocomposto, não tem nenhum nitro aí, né? Então, seria falso. Ácido sulfônico, ou seja, não tem nenhum enxofre aí nessa molécula, então é falso. Então, alternativa letra